Então, pessoal, hoje é o capítulo 7, né, da apostila de vocês. A gente vai liberar para discussão do chat daqui a pouquinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia ao pessoal que está chegando por aí conosco, né, nessa aula de manhã, do dia 12 de maio de 2020. Uma manhã maravilhosa. Vamos discutir então hoje o capítulo 7. E para falar um pouco do capítulo 7, senhores, eu preparei para vocês alguns tópicos que eu estou colocando aí na tela para vocês e eu espero que deixar o mais claro possível como é que funciona o capítulo 7. Então, o capítulo 7 é o nosso último capítulo, ele é um capítulo muito mais voltado à teórica. Então, o que é uma função de onda? Nós temos uma função de onda que ela pode ser senoidal ou cossenoidal. Então, ela pode ser do tipo A cosseno de kx, ou ela pode ser do tipo A seno de kx. Então ela pode ser do tipo cosseno, ou ela pode ser do tipo seno. Lembrando que esse k, que é o valor que multiplica o x, ele é 2π sobre o comprimento de onda. Então esse k é chamado aí de número de onda, né? Número de onda, e ele nada mais é do que 2π sobre o lambda. O lambda nós chamamos ele de comprimento de onda. Então, a nossa função do capítulo 7, ela vai ser de dois tipos. Ou ela vai ser cosseno, ou ela vai ser seno. Para que você identifique se ela é cosseno ou seno, é muito simples. Observe a minha figura que está colocada para vocês aqui, essa em vermelho. Essas que eu estou colocando aqui em vermelho. Ok? Essa figura em vermelho. Estão vendo aí? Essa figura em vermelho, ela é seno ou cosseno? Como é que eu sei se ela é seno ou cosseno? Tá certo? Seno ou cosseno? Eu vou olhar aqui, ó, o ponto, eu observo o ponto que ela corta o eixo, y. Ó, este é o eixo y, esse eixo aqui é o eixo x. Você vai olhar o ponto que ela corta o eixo y. Se ela cortar o eixo y na origem, ela é uma função seno. Se ela cortar o eixo y em qualquer outro ponto que não seja a origem, tá? Ela vai ser uma função cosseno. Então, por exemplo, essa aqui é uma função cosseno. Então, você pega o eixo y, pega o eixo x, vai lá na origem. Se ela cortar a origem, ela vai ser uma função seno. Se a amplitude máxima da onda cortar o eixo y, então ela é uma função cosseno. Então, para eu saber se a minha onda é uma função seno ou se ela é uma função cosseno, eu tenho que verificar se ela corta o meu eixo y, tá? Junto com o eixo x. Se ela cortar na origem, ela é uma função seno. Se ela cortar na amplitude máxima, ela é uma função cosseno. Tá certo? Então, essa função de onda que está desenhada para vocês aqui, ela é cosseno. Observe que eu pedi para ele colocar a forma matemática para vocês acompanharem. Ó. Quando ele coloca a forma matemática, vocês observem que vai aparecer aí, ó, cosseno. Então, essa função é a função cosseno. Se fosse uma função seno, observe que numa função seno, ela corta no eixo y, no eixo x, a origem. Tá? Então, a função seno corta entre o eixo x e o eixo y, a origem, e a função cosseno, ela não corta a origem, ela vai, o ponto máximo da função toca o eixo y. Tá? Nós temos numa onda alguns pontos que são características que vocês precisam acompanhar. Que pontos são esses, professor? Olha, esse ponto aqui, ó, nós chamamos de ponto máximo. Esse ponto é chamado de ponto mínimo. Ou ponto de máximo, ponto de mínimo. O ponto de máximo e o ponto de mínimo dá o que eu chamo de amplitude da onda. Então, se eu pegar essa altura ou essa altura aqui, ó, eu tenho o que eu chamo de amplitude
amplitude da onda. Então, o ponto máximo ou o ponto mínimo me dá a amplitude da onda, tá certo? Então, o ponto máximo ou ponto mínimo me dá a amplitude da onda. Então, senhores, vou apagar aqui esse excesso para a gente voltar ao nosso exemplo. Quando a onda corta o eixo Y no ponto máximo, ou seja, na amplitude, essa onda ela é cosseno, como está colocado aqui para vocês, ó. É cosseno. Se a onda cortar o eixo Y no ponto zero, ela não é cosseno e passa a ser uma onda senoidal. Observem exatamente esse caso que está colocado para vocês aqui, ó. A onda corta o eixo Y na origem. Então, essa função é senoidal, tá certo? É seno, tá? Seno de quem? Seno de Kx, onde o K é 2π sobre lambda. E lambda é o comprimento de onda. Agora, vamos discutir, então, o comprimento de onda. Mas antes do comprimento de onda, vamos reforçar a amplitude. Então, a minha onda, ela é escrita como sendo A cosseno ou A seno, certo? A cosseno ou A seno, onde o A é amplitude. O que é amplitude? Você vai lá no eixo X e vai pegar o pico, o ponto mais alto. Pode ser esse ou pode ser esse, ponto mais alto. Pode ser esse, não importa. Você vai pegar o ponto mais alto, esse ponto mais alto ou o ponto mais baixo a partir do eixo X, nós chamamos isso de amplitude. Nessa onda aqui, a nossa amplitude vale 1, tá certo? A nossa amplitude vale 1, tá bom? E essa função é seno. Então, é a função seno, cuja amplitude vale 1, tá certo? Agora, essa é uma função seno, cuja amplitude vale 1. Ok. Na sequência, então, já que a gente já sabe que a nossa onda é seno e cuja amplitude vale 1, vamos entender o que acontece com a onda se ela for cosseno. Vocês vão ver que essas características não mudam. Vou mudar para uma onda cosseno. Vou passar para uma onda cosseno. E vocês vão ver que a amplitude continuou sendo a mesma. A amplitude continuou sendo a mesma. Continua sendo 1. Ou, se você pegar o ponto mais baixo, menos 1. A amplitude tanto pode ser positiva quanto pode ser negativa. Tá bom? Só que essa onda é cosseno. Por que ela é cosseno? Porque no ponto mais alto da onda, quando ela corta o eixo Y, ela corta o eixo Y no seu ponto mais alto. Sempre que a onda cortar o eixo Y no seu ponto mais alto, essa onda ela é cossenoidal. Então, essa onda é cosseno. Tá? De amplitude 1. Tudo bem? Agora, e o comprimento de onda? O que tem a ver esse comprimento de onda? Para que vocês entendam o comprimento de onda, independente se a minha onda é seno ou se a minha onda é cosseno, o comprimento de onda está aqui bonitinho para vocês. Ó, esse camaradinho que está aqui. Deixa eu voltar isso aqui para zero, que está atrapalhando. Esse camarada que eu estou pegando para vocês, ó, é o comprimento de onda. Ele é fixo. Ó. Então, onde eu coloquei ele na reta, eu tenho o comprimento de onda. Então, essa onda ó, tem esse comprimento aqui. Como é que você descobre os comprimentos de onda? Pessoal, eu gosto de pegar comprimento de onda de crista a crista. Crista é esse ponto mais alto aqui. Ó. Esse ponto mais alto é crista. Então, essa distância ó, desse ponto até esse ponto, nós chamamos isso de comprimento de onda. É uma crista até outra crista. Acompanhe aqui ó, a simulação. Ó. Observe que dá certinho. Ó. O ponto onde começou e o ponto aonde termina. Exatamente aí você tem o que nós chamamos de comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, ele pode ser uma crista até outra crista. Então, eu posso pegar esse ponto aqui, que é uma crista, até uma outra crista. Professor, poderia ser esse ponto aqui com esse ponto? Pode. Não tem problema. Se você pegar uma crista, outra crista, você vai ter o comprimento de onda. Observe, ó, eu vou deslocar para vocês visualizarem. Olha só.
Viu que dá certinho, ó, de uma crista a outra crista, vocês têm exatamente um comprimento de onda. Tá certo? Então, fiquem espertos que a gente vai precisar de saber isso na hora de fazer o exercício. Então, o comprimento de onda é de uma crista até outra crista. Professor, e a parte de baixo? A parte de baixo é chamada vale. Se eu pegar esse vale até esse vale, é um comprimento de onda? Sim. De um vale a outro vale também é um comprimento de onda. Então, observe, ó, que eu vou simular para vocês acompanharem. Ó. Olha aí, de um vale até outro vale, você também tem o comprimento de onda. Ah, professor, então o comprimento de onda pode ser de uma crista até uma crista? Sim, pode. Perfeito, professor. O comprimento de onda também pode ser de um vale a outro vale? Sim, de um vale a outro vale também me dá um comprimento de onda. Tá? Então, recapitulando. Professor, comprimento de onda de uma crista a outra crista. Perfeito, professor. Comprimento de onda de um vale a outro vale. Tem uma outra forma de pegar comprimento de onda? Sim. Você pode pegar a onda quando ela começa a crescer, tá certo? E analisar o comprimento de onda. Então, por exemplo, eu vou aqui, ó, subir para cá e vou fazer uma análise junto com vocês, ó. Se eu pegar a onda nesse ponto aqui, ó, ela sobe, desce, observe que ela continua descendo, aí ela volta a subir, puf, nesse ponto. Daqui para frente ela vai começar igual ao anterior, ela vai subir, vai descer e subir, ó. Então, se eu continuar daqui para frente, eu vou ter o mesmo movimento. Então, a gente chama que desse ponto até esse ponto, ó, que é um movimento na qual a onda não está repetindo nada, ó, ela está subindo, está descendo até embaixo e subindo até esse ponto. Ela não repetiu nada. O movimento na qual a onda não repete nada, isso também é chamado comprimento de onda. Olha aqui para nós observarmos, ó, o comprimento de onda aí, ó. Olha lá, ó. Clicou, ó. Olha que beleza. Comprimento de onda. Desse ponto, onde começou, ela subiu, desceu até aqui. Isso é um comprimento de onda. Então, o ponto na qual uma onda você começa a marcar ela e ela não repete, nós chamamos isso de comprimento de onda. Professor, isso eu posso começar em qualquer lugar? Pode. Professor, se eu quisesse começar aqui, teria problema? Não, ó. Você começa aqui, ó, desce até o final, vou subir até aqui, ó. Daqui para lá, eu não vou repetir o mesmo movimento? Ó, eu desci e cheguei até aqui. Daqui para lá, eu não vou repetir o mesmo movimento de descida novamente? Então, isso aqui também é chamado de comprimento de onda. Então, se eu pegar a minha reguinha, olha lá que beleza, ó. Eu tenho o comprimento de onda. Então, isso também é o que eu chamo de comprimento de onda. Ah, professor, então o comprimento de onda é de uma crista a outra crista? É. De um vale a outro vale? É. E o tamanho de um ponto na qual a onda não repete? Sim. Se você pegar um ponto na qual a onda não repete, você também tem o comprimento de onda. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, até aqui, ó, eu tenho o comprimento de onda. Por quê? Esse caminho aqui, ó, que a onda está fazendo, ó, ela vai descer, ela vai subir até o pico e vai voltar a descer. Ó, esse caminho foi único. Daqui para baixo, se eu continuar daqui para baixo, ó, eu estou refazendo esse caminho aqui que ela já fez, ó, descendo, tá certo? Então, estou refazendo o caminho que ela já fez. Então, se você pegar os pontos na qual ela não se repete, ó, daqui até chegar aqui, você também tem um comprimento de onda. Então, se você for lá, ó, e medir, ó, olha que coisa linda, ó, encaixa perfeitamente o nosso comprimento de onda, tá bom? Então, o comprimento de onda vocês medem dessa forma, ou de uma crista a outra crista, tá certo? Ou de pontos que se repetem, tá? Esse é o chamado comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, olha só, ó, isso é um comprimento de onda, isso aqui é um comprimento de onda. Se você pegar os dois vales, é um comprimento de onda. Se você pegar duas cristas, ó, se repete, é um comprimento de onda. Se você pegar os dois vales, ó, aqui não vai dar porque está para o lado de lá, mas eu consigo pegar aqui, ó, é o comprimento de onda. Duas cristas, um comprimento de onda. Crista, ó, comprimento de onda. E assim sucessivamente, ó. Esse ponto até esse ponto repete o comprimento de onda. Aqui é um comprimento de onda. Aqui é um comprimento de onda. E assim
sucessivamente. Então, esse é o comprimento de onda. Professor, para que eu preciso saber o comprimento de onda? Você precisa saber o comprimento de onda para achar o valor de K, para eu poder escrever a função. Tá? Então, eu preciso saber quem é o comprimento de onda para eu poder escrever a função. Porque uma onda, senhores, ela pode ter comprimento de ondas distintos. Olha essa onda aqui, o comprimento de onda dela mudou. Olha o tamanho dele. De uma crista a outra crista. Tá? Continua sendo comprimento de onda, olha só. Um vale, outro vale, continua sendo comprimento de onda, mas essa onda mudou. Ó, essa onda aumentou, tá certo? Essa aqui é o caso mais difícil de medir comprimento de onda, ó, que é quando você olha só para um vale. Professor, então o comprimento de onda pode multiplicar o tamanho de uma onda? Sim. Se você for lá no vale, no menor vale, ó, isso aqui é comprimento de onda. É a distância entre dois vales. Tá certo? Então a distância entre dois vales é um comprimento de onda. Professor, eu posso dizer que o comprimento de onda pode ser, se eu pegar a partir do eixo x, dizer que é esse cara aqui, ó, mais esse cara aqui? Sim, isso é um comprimento de onda. Só que eu não marcaria dessa forma. Que forma eu marcaria então, professor? Eu marcaria assim, ó. É o ponto aonde ela começa. Aí eu vou subir até em cima, desço até chegar embaixo, até chegar aqui, ó. Daqui para frente ela vai repetir o mesmo movimento anterior. Tá? Eu vou desenhar de outra cor para você ver, ó. Ela vai desenhar o mesmo movimento anterior. Ó. Isso é um comprimento de onda. Um é vermelhinho e o outro é azulzinho. Vou desenhar de cá para você ver, ó. Ó o rosinho, ó. Isso aqui é um comprimento de onda. Ó. Vou desenhar com outra cor para você fechar com chave de ouro. Vou desenhar azulzinho, ó. Isso aqui, ó, é um comprimento de onda. Ó. Isso aqui é um comprimento de onda. Então, se você pegar lá o eixinho lá nosso, ó, observe que ele vai dar exatamente, ó. Olha o comprimento de onda, o vermelhinho. Olha o verdinho, o comprimento de onda verdinho. Olha o rosinha, o comprimento de onda rosinho. Olha o azulzinho, o comprimento de onda azulzinho. Tá certo? Então, isso é um comprimento de onda, tá? É quando a onda tem um caminho que não se repete. Quando ela volta a se repetir, você está começando outro comprimento de onda. Tá? Um comprimento de onda, comprimento de onda, comprimento de onda. Ok. Recapitulando tudo para a gente fechar essa parte e ir para os exercícios. Vamos lá. Professor, o que o senhor falou? Nós temos dois tipos de onda. Ou a sua onda é seno, ou a sua onda é cosseno. Quando é que você sabe se a sua onda é seno ou cosseno? Você vai lá no eixo Y e olha o ponto máximo. Se o ponto máximo da onda tocou o eixo Y, essa onda é cosseno. Se o ponto máximo da onda tocar o eixo X, perdão, passar pelo centro, essa onda é seno. Olha essa onda aqui, ó. Olha que beleza, ó. O ponto, a onda corta o eixo no centro. Quando a onda corta o eixo pelo centro, entre o X e o Y, esse é o eixo X, este é o eixo Y, ela cortou no centro dos dois, essa onda ela é seno. Se a onda cortar pelo ponto mais alto do eixo Y, ela é cosseno. Então, essa onda que estou mostrando para vocês aqui agora é uma onda cosseno, porque ela corta o eixo Y no ponto mais alto da onda. Se ela corta o eixo Y no ponto mais alto da onda, ela é cosseno. Feito essas observações, meninos, para a gente não ter nenhum tipo de dúvida, sempre a sua onda vai ser escrita ou a onda é A cosseno, ou a sua onda é A vezes seno. Quem que é o A? O A é a amplitude. Quem que é a amplitude mesmo? É a maior altura a partir do eixo X de uma onda, ou para cima ou para baixo. Aqui ó, você tem uma amplitude positiva, que vale 1, né? Positiva que vale 1, ou você vai ter uma amplitude negativa que vale menos 1. Ela é a mesma, 1 ou menos 1. Então, essa amplitude ela pode ser positiva se estiver acima do eixo, negativa se estiver abaixo do eixo. Na hora de escrever, tanto faz se você vai escrever positivo ou negativo, tá certo? Então, a amplitude você mede aí. Como é que você calcula o K, professor, para saber quem é o K que está aqui? Ó? Você vai fazer essa continha que está aqui, ó, 2π sobre lambda, tá certo? Quem é lambda, professor? Comprimento de onda. Então, você vai pegar esse tamanho aqui, ó, que é o comprimento de onda, né? Nesse caso aqui eu estou pegando de uma crista a outra crista, né?
Se eu pego de uma crista a outra crista, encontro o comprimento de onda, né, que é de uma crista a outra crista, pego esse tamanho aqui e vou pegar o 2π e dividir por esse tamanho. Peço desculpas, pessoal, houve um problema técnico no meio da minha apresentação, tá? E a gente volta então, agora tudo solucionado, voltamos então para a nossa aula. Tudo bem, senhores? Tranquilo? Maravilha! Então, só houve esse problema técnico, peço mil desculpas por ter acontecido isso. Ok, então feito esse apanhado geral, a gente entendeu mais ou menos o que é uma onda. Agora eu vou lá para o capítulo 7, né? O nosso capítulo 7, que é esse capítulo que está aqui. Eu vou fazer esse primeiro exemplo para vocês, tá certo? Vou fazer o primeiro exemplo e a gente continua. Então, olha lá. O primeiro exemplo está aí para vocês. O primeiro exemplo. Vamos tentar entendê-lo. Ok. Observe o seguinte, pessoal. Acompanhe comigo o raciocínio aqui no nosso primeiro exemplo. Ele quer saber aqui para nós o seguinte. Professor, quem que é o... Eu tenho duas funções aqui. Eu tenho essa função aqui que é de bolinha, essa de bolinha. Eu tenho essa função aqui que é de bolinha. E tenho essa função embaixo que é um quadrado, que é essa aqui, ó. É um quadradinho. Vou desenhar aqui para vocês visualizarem o que é bolinha e o que é quadradinho. Tá. As duas funções, ela pega o eixo y, esse é o eixo y, e corta no eixo y no ponto mais alto. Se ela corta no ponto mais alto, essa função, ela só pode ser o quê? Ela só pode ser cosseno. Só corta o eixo y no ponto mais alto. Então, eu tenho duas funções. As duas é cosseno. Então, eu vou chamar y1 igual... Ctrl Z aqui. Espera aí, pessoal. Estou tendo um problema técnico aqui. Estou tentando resolver isso, mas está difícil. Y1 está difícil. Deixa eu voltar a escrever com esse aqui, que aí esse problema técnico resolve. Então, Y1 nós sabemos que é A cosseno de Kx. Vamos entender. Quem que é o A? O A é o ponto mais alto. Então, eu vou lá no eixo X, marco a altura. Então, o A vale 1. Então, eu posso escrever Y1 é igual a 1 vezes o cosseno de Kx. Então, y1, 1 vezes cosseno, é cosseno de Kx. Então, já achei o A, falta achar o K. Nós vimos na aula anterior que o K é 2π sobre o comprimento de onda. Então, o K é 2π sobre lambda. Como é que você acha o lambda? Nós mostramos que o lambda você pode pegar de uma crista a outra crista. Só que eu estou olhando para a função y1, que é de bolinha. Tá? A bolinha, não parece não está legal para vocês, mas a bolinha é essa aqui. Ó. Ó, ela começa aqui e vem até aqui a bolinha. A bolinha é essa. Ó. Essa é a bolinha. Certo? Então, de uma crista a outra crista é o tamanho do comprimento de onda. Então, a bolinha é essa que começa aqui. Ó. Vou desenhar para vocês não terem nenhum tipo de dúvida. Então, é essa aqui. Que tamanho é esse? Desse ponto até esse ponto. Esse tamanho é aproximadamente 6,28, que está fora de escala, mas esse tamanho aqui, ó, daqui até chegar aqui, é 6,28. Então, esse tamanho é o que eu chamo de comprimento de onda, 6,28. Então, se eu pegar 2π dividido por 6,28, vamos considerar que o π seja 3,14, então eu vou ter 3,14 vezes 2 vai dar 6,28 dividido por 6,28. Isso vai dar K igual a 1. Então, o K para a função y1 é 1. Então, meu y1 vai ser cosseno de 1 vezes x. Só que eu não preciso colocar. Então, meu y1 é cosseno de x. Então, observe que ele coloca aqui para nós, ó, que o y1 é cosseno de x. Como é que eu faria o y2? Então, vou apagar aqui para a gente não carregar isso. E vamos fazer o y2. Vou fazer de azul.
Quem é y2? y2 é a cosseno de kx. Professor, por que é cosseno? Porque as duas ondas cortam o eixo y no ponto mais alto. Se corta no ponto mais alto, é cosseno. Tá? Ela corta no ponto mais alto, então é cosseno. Então é YA, cosseno. Nós já descobrimos que o A vale 1. Então fica A cosseno de kx. Como o A vale 1, então y2 é igual a cosseno de kx. Eu tenho que achar o k. Vamos achar o k do 2? O 2 é essa quadradinha aqui. Eu vou desenhar aqui para vocês não se perderem. Ó. Esse é o 2. Então, o comprimento de onda, nós já discutimos que pode ser de uma crista a outra crista. Então, o comprimento de onda, vocês podem marcar de uma crista a outra crista. Então, eu posso pegar essa distância até essa distância. Que distância é essa? Se vocês observar aqui, ó, é mais ou menos 3,14. Tá? Eu estou dizendo que é 3,14 porque tudo vai ser multiplicação de 3,14, 6,28 e assim por diante. Vai aumentar sempre de 3,14 em 3,14, tá? Porque senão a gente não vai conseguir pegar valores exatos. Então, vamos pegar aqui 3,14, essa distância que está aqui. Ó. Então, quem que é meu y? O meu k para o y2. Esse aqui é o k para o y1. Agora o k para o y2 vai ser 2π dividido pelo comprimento de onda, que no nosso caso, o comprimento de onda daqui até aqui, nós marcamos 3,14. 2π vai ser 2 vezes 3,14 dividido por 3,14. Corta, o nosso k é 2. Então, o nosso k para a segunda onda vai ser 2. Então, y2 é 2x, por isso que ele colocou k, y igual a cosseno de 2x. Perfeito. Aí ele vai falar de um tal de período. Como você vai encontrar o período? O período, pessoal, é multiplicar o valor que multiplica o x por 2π. Olha só o que a tela vai fazer. Você pega o valor que está multiplicando o x e divide por 2π. Olha lá, o período é 2π dividido pelo fator que multiplica o argumento do cosseno ou do seno. É 2π dividido pelo fator que multiplica um pelo outro. Tá certo? Então, vou voltar para lá para a gente tirar toda a dúvida. Então, período vai ser 2π. Então, o período, que eu vou chamar de t, é 2π, né, dividido por k. Esse é o período. Tá? Então, o período vai ser 2π dividido pelo k, que a gente achou que vale 2. Então, o período vai dar π. Certo? Então, novamente, para a gente não ter dúvida nenhuma, como é que calcula o período, professor? O período é 2π dividido por k, tá? Onde o k, na onda 2, que é o período 2, não, o K2 vale 2, então vai dar π. Ok? Então, isso é o que diz o capítulo número 7 de vocês, tá? O capítulo 7 fala sobre isso, então agora vamos fazer os exercícios para evitar todas as dúvidas. Vamos lá agora para os exercícios do capítulo 7. Tá? Vamos lá para os exercícios do capítulo 7. Vamos fazer o primeiro exercício aqui. É esse exercício que está colocado aqui para vocês, ó. Não está legal não. Deixa eu pegar uma outra ferramenta para poder fazer a captura de tela. Não ficou legal aquela ferramenta ali. Vamos pegar uma outra ferramenta para fazer a captura de tela. Eu vou copiar isso aqui, ó, para a gente ir para lá. Beleza! Vamos lá para essa página em branco e vamos então. Eu vou apagar só esse Y aqui que está me enchendo o saco. Ok. Vamos então fazer o seguinte. Você tem agora um exercício número 1. Espero que vocês estão visualizando. Eu vou aumentar aqui, dar um zoom maior para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Ok, acompanhe comigo aqui o exercício número 1, galera. Olha o que ele fala. Considere o gráfico ilustrado a seguir.
Ele fala, qual é a amplitude? Então, letra A, qual é a amplitude? Como é que você acha a amplitude, galera? Você vai lá no eixo X, o eixo X é esse eixo que está aqui, os números, ó. Esse eixo aqui é o eixo X, ó. Esse é o eixo X. Você vai lá e pega o ponto mais alto do eixo X. Esse ponto é 12. Então, a amplitude é 12. Facinho, né, pessoal? Você também pode ir no ponto mais baixo, ó. Você vai no ponto mais baixo e você vai pegar menos 12, não muda nada. A amplitude está no ponto mais alto ou ela está no ponto mais baixo. Então, a amplitude é 12. Isso é letra A. Letra B, galera. Qual é o período? Para eu achar o período, pessoal, eu preciso saber o K. Lembra que período é 2π sobre K? Então, eu preciso achar o K. Ué, professor, e como é que acha o K? O K é 2π sobre lambda. Lambda é o comprimento de onda. Professor, como é que eu acho o comprimento de onda? Olha, pessoal, olha aqui que sacado, ó. Se você pegar essa onda, está descendo, está subindo até aqui e ela volta novamente a descer até esse ponto, então essa distância aqui, ó, vai me dar o comprimento de onda, tá? Esse ponto aqui, ó, tá mais ou menos em 3,14 positivo e 3,14 negativo. Tá aqui, porque aqui está um pouquinho à frente do 3. Então é 3,14 até 3,14. Essa distância, então, é 6,28, a distância daqui, que é 3,14, com mais 3,14. 6,28 aproximadamente. Então, você pode escrever aqui, ó, 2 vezes o π, que é 3,14, dividido pelo comprimento de onda, que é 6,28. Isso vai dar 6,28 dividido por 6,28. Isso me impõe que o meu K é 1. Pô, se o meu K é 1, o meu período é 2π sobre 1. Então, meu período é 2π. Então, está aqui, ó, a letra B do problema. Letra C, professor. Qual é a expressão y em função de x da função representada no gráfico? Você sabe que y é a. Essa função é seno ou cosseno, galera? Essa função é seno ou cosseno? Vamos lá? Ela corta o eixo y e o eixo x na posição 0. Sempre que ela cortar o eixo x e o eixo y na posição 0, ela é função seno. Então, minha onda é A seno. Quanto que é o A, pessoal? O A vale 12. Quanto que é o K, pessoal? O K vale 1. Então, fica 1 vezes x. Então, minha função é 12 seno de x. Então, tá aí o exercício número 1 da apostila. Vocês viram que é bastante simples, né? Se ela corta o eixo x no ponto 0, 0, o eixo x e o eixo y no ponto 0, 0, ela é função seno. Se ela corta no ponto máximo, ela passa a ser função cosseno. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, fazer o próximo exercício. Vamos limpar a tela e vamos fazer o próximo exercício. Vamos lá para a apostila. A gente fez o exercício número 1. Vamos para o número 2. Vou copiar aqui com a minha ferramenta de captura. Vou copiar o número 2. Vamos lá, ó. Copiando o número 2, copiei. Vou, então, trazer ele para cá e vou apagar esse que está aqui. E vamos copiar o número 2, tá? Que está aqui para nós. Estou tendo um problema técnico aqui hoje. Hoje está complicado, porque eu usei para a aula, usei o JavaScript para simular aquela onda. Isso aí complicou o meu sistema. Tá, bom, beleza. Eu vou só dar um zoom para vocês aqui, então, já que vocês observam que está tudo correndo à mercê. Não foi nem eu que fiz. Tá certo? Tá tudo correndo que não foi eu que fiz isso. Viu aí que deu agora uma tela preta? É porque eu usei um JavaScript, o JavaScript não estava legal, e aí tá dando trabalho para mim aqui. Vou fechar então o navegador e vou abrir ele de novo.
para ver se eu consigo então resolver os meus problemas, porque eu nunca vi dar tanto problema igual está dando na aula de hoje. Ok, então agora a gente voltou. Tomara que eu não tenha mais nenhum problema. E a gente então vamos continuar o exercício. Ok. Exercício 2. Eu vou aumentar ele aqui na tela para vocês. E vamos lá. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é, galera, o exercício 2 é função seno ou cosseno? É função seno ou cosseno? Eu vou lá, ó, no eixo Y, este é o eixo Y, ele corta o eixo Y no ponto mais alto. Se é no ponto mais alto, não é seno, é cosseno. Olha que legal, você já matou que é cosseno. Corta pelo eixo mais alto, é cosseno. Vamos às respostas. Letra A. Qual a amplitude da função? Você vai lá no eixo X, pega a altura. Essa é a amplitude. No nosso caso, 0,5. Professor, eu podia ter pegado a parte de baixo? Poderia. Aí, nesse caso, seria menos 0,5. Vocês escolhem. Então, a amplitude ela pode ser mais ou menos 0,5. Tá? Tanto para mais quanto para menos. Deixa eu apagar o excesso. Letra B. Olha o tanto que é fácil isso. Ó. Letra B. Qual o período? Pô, pessoal, para achar período, eu tenho que achar o K. O K é 2π sobre lambda. Vamos pegar o nosso K, o nosso lambda? O nosso lambda pode ser de uma crista a outra crista. Lembra que a gente já discutiu isso em sala de aula? Ó? Então, essa distância aqui ó, é um pouco mais do que 3. Então, a gente já está falando que é múltiplos de 3,14 para facilitar a nossa vida na hora de dividir aqui. Ó. Então, nosso lambda é 3,14. Então, ficaria 2 vezes 3,14, que é o π, e o lambda é 3,14. Posso cortar? Posso cortar. Isso vai dar K igual a 2. Então, galera, o K é 2. Ele quer o período. Período é 2π sobre K. Então, seria 2π sobre 2. Posso cortar 2 com 2. O período é π. Então, na letra B, o período é π. Então, essa seria a resposta da letra B. Letra C, pessoal. Qual é a expressão do y? Nós já definimos que o y é uma função cosseno. Então, é A cosseno de kx. Então, o A é 0,5 positivo ou negativo, você que escolhe. Cosseno do K. O K vale 2, então a função vai ser meio vezes o cosseno de 2x. Pô, é fácil, é moleza, pessoal. Então tá aí mais um exercício da apostila resolvido para vocês. Vamos para o próximo exercício. Quero deixar claro para vocês que toda essa aula vai para lá para o YouTube, tá certo? Ela vai para o YouTube para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Vou agora para o exercício número 3, pessoal. Exercício número 3, tá? Da apostila do capítulo 7. Ele vai falar agora um pouquinho maior o exercício número 3. Então, o exercício número 3 ficaria da seguinte forma. Então, vamos lá. Exercício 3. Tá aí. Opa, exagerei um pouco no que eu aumentei, mas tá beleza. Então, esse é o exercício número 3 para vocês da apostila. Nesse exercício número 3, ele traz duas funções, o y1 e o y2, tá bom? y1 e y2. Tá, a primeira coisa que ele pergunta é, olha lá, ele quer saber qual a função relacionada. Então, ele quer saber seno, cosseno, como é que vai ser. Então, para responder as tabelinhas, vamos fazer igual a gente fez lá atrás. Letra A, vamos achar a amplitude. Como são duas funções, você tem a amplitude da onda 1 e a amplitude da onda 2. Tá? A amplitude, vocês concordam que se você for lá e pegar a altura, ó, independente de qual onda que você vai olhar, as duas têm a mesma amplitude. Então, as duas têm a mesma amplitude. B. Você precisa achar para responder. Não respondi o exercício ainda, só olhei para a amplitude. As duas têm amplitude, vale 1. Eu vou achar agora o número de onda. Para me achar o número de onda, o K1, eu tenho que fazer essa conta. E para achar o meu K2, eu também tenho que fazer essa conta. Só que aqui eu comprimento onda de 1 e aqui eu comprimento de onda de 2. Vamos achar o K1. É 2π
só que o π vale 3,14 dividido por lambda 1. A onda 1 é essa aqui, ó. Eu vou desenhar ela para vocês, ó, para vocês visualizarem quem que é a onda 1 que eu estou pegando. Então, que distância é essa? Ó? Daqui até chegar aqui, ó. Essa distância é 6,28 aproximadamente. Lembra que a gente discutiu isso em sala de aula? Isso aqui é 6,28. Então, esse cara é 6,28. Então, ficaria 6,28 dividido por 6,28. O K é 1. Então, novamente, ó, vou botar aqui para vocês. Tá? Professor, mas quando eu olho aqui e olho aqui, ó, aqui está marcando 6. Entendo. Só que se você parar para pensar bem, tá? Esse pontinho aqui, ó, ainda não está no pico da onda, está quase chegando. O pico da onda vai ser mais ou menos aqui, ó. Tá? Esse é o pico da onda. Porque você tem que pegar de uma crista a outra crista. Aqui ainda não é a crista está bem aqui, ó, porque o desenho cortou um pouquinho antes. Então, o que você pega aqui é um pouquinho acima de 6, por isso que eu botei 6,28. Sempre a gente vai trabalhar com múltiplos de 3,14, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, o K da onda Y1 é 1. Quem é o K da onda Y2? Então, a onda Y2 não é essa de bolinha, é essa de quadradinho. Vou botar aqui de vermelho. A onda Y2 é essa aqui, ó. Ó, vou desenhar ela só os quadradinhos para você ver, ó. Essa onda é a Y2, ó. Essa é a Y2. E novamente, ó, tá vendo o eixo? O eixo está aqui, ó. O eixo X é aqui, ó. Obviamente, ela vai de novo, ela tá para frente um pouquinho para tocar o eixo Y. Então, novamente, ela vale 6,28. Vou apagar para vocês visualizarem, ó. O comprimento de onda, nós já discutimos hoje em sala de aula, se você pegar a parte que sobe, né, desce até o final e sobe. Ela não pode parar aqui, o eixo está aqui, ó. Ela tem que parar no eixo, ó. Então, ela para nessa posição. Essa posição é um pouquinho acima de 6. Então, estou chamando isso de 6,28. Então, ficaria o seu K2 vai ser 2 vezes 3,14, que é o π, dividido por 6,28. Então, vai ficar 6,28 sobre 6,28, que também vai dar 1. O que eu concluo? Que o K vale 1 para os dois casos. Tá? Então, vamos lá. Quem é Y1? Quem é Y1? Vamos ver? O Y1, vamos responder a letra C aqui. Quem é a função de onda? Quem é o Y1? Ele é seno ou cosseno? O Y1 corta o eixo Y no ponto mais alto. Então, ele é cosseno. Certo? O Y1 corta no ponto mais alto, ele é cosseno. Então, Y1 vai ser a amplitude que vale 1, cosseno do K que vale 1, vezes X. Então, Y1 é a cosseno de X. Ah, não. É só cosseno de X. Então, Y1 vai ser 1 vezes cosseno, é o cosseno de X. Então, aqui, ó, é só cosseno de X. Quem que é o Y2? Pô, o Y2 é o quadradinho. Só que o quadradinho corta o ponto zero. Então, se ele corta o ponto zero, ele não é cosseno, ele é o quê? Seno. Então, o Y2 vai ser um A2 seno de K2x. Então, seu Y2, o A2 é 1, seno, o K2 também vale 1. Então, seu Y2 vai ser 1 vezes seno é seno, 1 vezes x é x. Então, seu Y2 é só seno de x. Então, você tem duas funções, uma é seno e a outra é cosseno. Então, uma é seno, a outra é cosseno. Ok, agora vamos preencher embaixo. Qual que é a amplitude de Y1? 1. Qual que é a amplitude de Y2? 1. Qual que é o período? Aí eu não fiz. Como é que você calcula o período? Período é 2π sobre K1. K1 vale 1, então o período é 2π, porque o K1 vale 1. E para o 2? Também é 2π sobre K2. Só que K2 vale 1 também. Então também é 2π, porque 2π sobre 1 é 2π. Então o período aqui é 2π e aqui é 2π. Então tá aí o exercício número
3, pessoal. Lembrando que vocês podem rever essa aula várias vezes lá no YouTube, tá bom? Caso vocês tenham dúvida, vocês podem rever a aula várias vezes, quantas vezes vocês quiserem, lá no YouTube. Eu vou limpar a tela e vamos fazer mais um exercício, só que agora é o exercício número 4. Vamos lá, fiz o 1, 2, agora vamos para o número 4, tá certo? Que vai ser parecido com aquele que a gente acabou de fazer. Então vamos lá para o exercício número 4, deixa eu copiar ele aqui. Vou copiar o número 4. E vamos colar lá no OneNote o número 4. Vou dar um zoom nele aqui para vocês visualizarem melhor. Opa, desceu demais. Aí, parece que ficou na altura legal. Vamos lá. Novamente, você tem duas ondas, tá certo? Então, vamos entender aqui, ó. Vamos fazer o Y1. O Y1 é a bolinha. O Y1, pessoal, é esse aqui, ó. Esse é o Y1, certo? O de cá é o Y2. Perfeito. Então, vamos para responder ele, vamos resolver tudo. As duas ondas é cosseno. Tá claro isso? As duas é cosseno. Observe que nenhuma corta o centro. Ó. Se não corta o centro, não é seno. Então, tanto o y1 quanto o y2 é cosseno. Tá? Então, as duas são cosseno. Porque ninguém corta o centro. Se não corta o centro, tudo é cosseno. Beleza, então vamos resolver achando as amplitudes. Qual que é a amplitude 1 e qual que é a amplitude da onda 2? Da onda 1, a amplitude é essa aqui. Ó. Sai do 0 até aqui, ela vale 1. Então, essa amplitude 1 é 1. A amplitude da onda 2, galera, é essa amplitude aqui, ó, que é daqui até chegar aqui, ó, vale 4. Então, a amplitude da onda 2 vale 4, tá? A amplitude sempre você marca do eixo X até o pico mais alto. Então, você tem a amplitude da onda 1 e onda 2. Então, a amplitude foi fácil. A próxima etapa é achar o K. Quem é o K1? E quem é o K2? Eu preciso achar esse K para me responder todas as perguntas. Vamos então para o K1. Aqui, ó, 2 vezes π, a gente já discutiu em sala de aula, é 6,28. Vamos achar o lambda 1. O lambda 1 ele começa ó, de um pico, ele vem aqui, desce até o ponto mais baixo e sobe. Ele para aqui? Não, pessoal, o pico está aqui, ó, um pouquinho na frente, em 6,28. Então, o ômega 1, o lambda 1, que é o comprimento de onda da função 1, vale 6,28. Então, o K1 vai ser 1. Quem é o K2, professor? O K2 é 2π, que é 6,28, dividido pelo lambda 2. Vamos lá na figura para a gente entender quem é lambda 2. Vou apagar aqui, ó, para a gente não perder lambda 2. Ó. Lambda 2 começa aqui, ó, ele vai descer até embaixo e sobe. Para aqui não, pessoal, o pico está mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, o lambda 2 está mais ou menos aqui, também vai dar 6,28. Então, aqui é 6,28, K2 vai dar 1. Então, tanto o K1 quanto o K2 é 1. Pô, como ele pede período, já vamos calcular logo o período. Como é que é período 1? É 2π sobre K1. Como o K1 é 1, então o período vai ser 2π sobre 1, que é 2π. Então, o período 1 é 2π. Quem é o período 2? É 2π sobre K2. Como o K2 é 1, então é 2π sobre 1. O período 2 também é 2π. Então, aqui eu já respondo. Ó, a amplitude 1 é 1, a amplitude 2 é 4. A gente já calculou aqui. A amplitude 1 é 1, a amplitude 2 é 4. E o período? O período é o mesmo para os dois. Ó, 2π, 2π. Falta achar a função de onda. Ou seja, achar quem é y. Nós sabemos que o y1 é a cosseno de K1x. E o y2 é o A2, né? Cosseno de K2x. Os dois é cosseno, já discutiu no começo da aula, eles não cortam o ponto zero, então os dois é cosseno. Então o y1 vai ser A1, que é 1, e o K é 1. Então fica y1 igual a cosseno de x. Então, y1
é cosseno de x. E o y2? É o A2, que vale 4, vezes o cosseno do kx. O k vale 1, k2 vale 1. Então, seu y2 vai ser 4 cosseno de x, porque 1 vezes x é x. Então, aqui é 4 cosseno de x. Está aí o exercício número 4, pessoal. Então, novamente, para a gente não esquecer, tá certo? Ele pergunta, as perguntas vocês vão ver que é sempre a mesma, né? Você encontra o lambda, encontra o k, encontra a amplitude, encontra o período, e aí você consegue, então, responder o exercício. Novamente, eu vou fazer um outro exercício como exemplo. Vocês vão, quem não tiver dúvida, fica tranquilo que no próximo exemplo as perguntas são as mesmas. Pode ser que eu consiga resolver isso para vocês lá no exemplo, tá? Vamos lá agora para o exercício número 5. Exercício número 5, tá? Que é o nosso último exercício que eu vou fazer. Tá? Eu vou deixar então o exercício 5, deixa eu ver aqui, 5, 5, 5, vai ser o último que a gente vai fazer. Vou deixar o 6 e o 7 para vocês fazerem. Então, exercício 5, eu vou copiar o exercício 5 aqui. São 3 ondas agora no exercício 5. E vou colar aqui para vocês o exercício 5. Vou ampliar para ficar legal aqui para nós. Tá, a primeira pergunta é, existe alguma dessas 3 ondas, y1, y2 e y3, que é cosseno? Nenhuma. Todas as 3 ondas passam pelo zero do y. Se todas passam pelo zero do y, todas as 3 ondas são senos. Todas as 3 é senos. Tá certo? Professor, é sempre assim? Sempre. Olha lá. Olha aqui no exercício número 6. Eu vou botar aqui na tela para vocês acompanharem. Olha o exercício número 6. Todas as ondas passam pelo ponto zero. Então, a onda 1 e a onda 2 vai ser seno. Todas as ondas passam no ponto máximo. Então, y1, y2 e y3 vai ser cosseno. Tá certo? Todas passam pelo ponto máximo, é cosseno. Toda passa pelo ponto zero, é seno. Tranquilo, né, pessoal? Olha só, a número 6 toda vai ser seno. A número 7 todas vão ser cosseno. Todas vão ser cosseno, tá? Você só olha por isso aí. Ok, então agora vamos entender. Então, letra A, eu tenho agora 3 amplitudes. Eu tenho A1, eu tenho A2 e eu tenho A3. Vamos pegar o A1. Aqui o difícil é saber quem é quem, né? O A1 é a bolinha. Bolinha, um quadradinho meio esquisito. Esse aqui é o A1, ó. Esse é o A1. Vou desenhar aqui para a gente não se perder. Certo? Ele tem amplitude de 1. Então, A1 tem amplitude de 1. Certo? Ficou claro aí? A amplitude é a altura máxima dele. Então, a altura máxima é 1. Agora eu vou para o Y2. O Y2 é o quadradinho. O quadradinho está fácil. É isso aqui, ó. Esse é o quadradinho. Então, a amplitude é 5. Então, a amplitude é 5. O quadradinho é fácil. O Y3 é os triângulos. Olha o triângulo aqui, galera. Ó. O triângulo é esse aqui, ó. Ó, esse é triângulo, ó, tá vendo? Então, a amplitude do triângulo é a metade do A1. Então, é 0,5. Vou apagar aqui para não ficar carregado. Então, o triângulo tem a metade do A1. Então, 0,5. Então, o A1 é 1, o A2 é 5, que é esse grandão quadradinho, e o Y3 é o triângulo, é meio. Perfeito. Então, agora vamos baixar os Ks. Eu tenho 3K. 1 é 2π sobre lambda 1. Depois, então, vamos lá. Quem é o K1? K1 é esse cara aqui, ó. Ó. Acompanhe comigo. Esse é o K1. Tem amplitude 1. Terminou aqui? Não. Observe que o eixo X é esse cara aqui, ó. Essa linha é o eixo X, ó. Então, ele tem que subir mais um pouquinho para pegar. Esse pouquinho é 6,28. Né? Discutiu isso aqui em sala de aula. Então, fica 6,28, que é 2 vezes π, dividido pelo lambda, que também é 6,28. Então, K1 vale 1. Perfeito. Agora, eu vou fazer o K2. O K2 é 2π sobre lambda 2. Então, K2 vai ser... O lambda 2, o 2 é esse quadradão. Ó. Então, aqui é o lambda. Ó. Então, ele sobe
desce e vai subir. Para aqui não, ele tem que ir até o eixo, tem que ir até aqui. Novamente é 6,28. Então, em cima é 2 vezes 3,14 e embaixo o comprimento de onda é 6,28. Você vai ter um K2 também igual a 1. Por último, K3, que é 2π sobre o comprimento de onda 3. Vamos lá para o K3, que é o triângulo. Então, o triângulo ele começa aqui, ó, olha só a curva que o triângulo faz, ó, e vem até aqui. Só que o eixo, pessoal, é essa linha aqui, ó, esse é o eixo, ó. Então ele vai ter que subir mais um pouquinho para tocar o eixo. Então, novamente, é 6,28. É tudo bonitinho, ó. 2π é 6,28 dividido por 6,28, K3 é 1. Então, você achou os Ks, eu preciso achar os períodos, ó, porque ele pede. Como é que você calcula o período? É 2π sobre K. Como tudo é 1, então todos os períodos serão iguais, né? Tudo igual a 2π. Então aqui você responde, ó, 2π, 2π, 2π. A primeira amplitude vale 1, a segunda amplitude vale 5 e a última amplitude vale meio. Agora você vai achar a função. Todas as funções são senos, então o y1 é A1 seno de K1x. Então o y1 vai ser, o A1 é 1, seno o K vale 1, então seu y1 é seno de x, porque 1 vezes seno é seno e 1 vezes x é x. Então esse é seno de x. Quem é o y2, professor? É A2 seno de K2x, só que K2 também vale 1. Então, y2 vai ser 5, que é o A2, seno de 1 vezes x. 1 vezes x é x, então y2 é 5, que seno escrito de forma mais feia, seno de x. Então, aqui ó, seria 5 seno de x. E o y3, né? y3 vai ser A3, também seno, porque todas as funções passam no centro. Então, y3 vai ser meio vezes seno de x, já que o K1 também é 6, é meio, é 1, né? Então, aqui é meio seno de x. Está aí o exercício número 5. Então, a gente fez esse número 5, número 1, 2, 3, 4 e 5. Então, todos os exercícios estão prontos. Só quero fazer um comentário aqui, que talvez seja interessante. Vamos voltar lá para a questão número 7, porque a questão número 7, ela mostra um exercício na qual o comprimento de onda não é, o K não é 1, tá? Todos os K estavam dando 1, menos a questão número a 6 também não dá. Então, vou fazer a 6 aqui, só um comentário da 6, olha só. Porque K é 2π sobre lambda. Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar esse quadradinho aqui, ó. Tá vendo o quadradinho? Ó, esse é o quadradinho. Então, o comprimento de onda dele é 3,14. Então, aqui seria 6,28 dividido por 3,14. Isso vai dar K igual a 2. Então, para essa onda aqui, o K é 2. Para a outra o K é 1 mesmo, o Y1. Tá? Só chamando a atenção de vocês. Agora, quem seria o K para essa função triangular? Essa aqui, ó. Ela vem até aqui e desce, certo? Daqui até aqui já andou 6,28. Isso é o comprimento de onda? Não. Para ser comprimento de onda, eu tenho que pegar dois caras desse, ó, duas cristas para ser comprimento de onda. Ó. Eu tenho que pegar duas cristas, ó. Tenho que pegar essa crista e essa crista. Então, de uma crista a outra crista, me dá o comprimento de onda. Tá? Então, esse cara tem 6,28 só nessa. Então, o lambda para essa função y3 é 12,56, porque você vai pegar esse cara e multiplicar por 2. Então, seu K3 aqui seria 6,28 dividido por 12,56. Isso vai dar um K3 igual a meio. Tá? É a única diferença que tem é para essa onda y3, porque a crista, só uma crista, não me dá o comprimento de onda. Eu preciso de duas cristas. E a distância daqui até aqui ó, é 6,28, que daqui é 3,14, de cá mais 3,14.
Então, o comprimento de onda para a onda 3, nesse caso, seria 12,56. É a única ressalva que tem. O restante é tudo igual. Fica para vocês, então, fazerem na próxima. Fazerem aí. Com isso, a gente encerra o nosso curso, pessoal. O último capítulo que faltava era o capítulo 7. Eu vou, então, encerrar a nossa aula de hoje. Eu vou botar essa gravação lá no YouTube. Não esqueça de seguir meu Instagram e meu canal lá no YouTube. Ok, galera?